Pessoal, eu simplesmente consegui pegar as 451 empresas da nossa bolsa e aplicar poucos filtros e encontrei apenas 10 empresas que podem atender aos mais diversos critérios de dividendo, rentabilidade e lucro. É realmente impressionante. Se você gostou dessa chamada, se você gostou desse conteúdo, continue assistindo que agora eu vou explicar para você como que funciona e como que é simples fazer essa seleção. Então, o primeiro passo para nós selecionarmos as ações é encontrar um banco de dados com vários indicadores. Um que eu recomendo é o da Fundamentos. Você pode digitar Fundamentos com dessa maneira como está escrito aqui, Fundamentos, e você clica aqui em Fundamentos e clica aqui em Buscar por Empresa. Buscar por Empresa e clica aqui embaixo em Buscar. Então, vai aparecer uma relação de todas as empresas e várias informações dela. Cotação, preço sobre lucro, PVP, dividend yield e tudo mais. Então, você clica aqui com o mouse e arrasta até lá embaixo. Você arrasta até aqui, dá Ctrl C e você pode vir aqui numa ferramenta que ela é gratuita, que é o Google Sheets. Mas você também pode fazer isso pelo Excel, tá bom? Você clica aqui Ctrl V. Beleza. Então, as informações estão aqui. Primeiro passo, você clica aqui nessa linha, clica com o botão direito, excluir linha. O segundo passo, você clica aqui, clica em ver, congelar, primeira linha. Assim, quando você descer para baixo, o cabeçalho ele vai ficar fixado, tá bom? Então, vamos aqui aplicar alguns filtros. Você clica aqui no número 1, clica com o botão direito e clica em criar um filtro. Então, todas agora estão filtradas, tá bom? Ok. Então, para nós colocarmos o nosso critério aqui de análise, a gente tem que escolher algumas informações para aplicar os filtros. Então, vamos lá. Quando a gente, nessa seleção, a gente clica com Shift, Ctrl e seta para baixo, nós verificamos essa informação aqui, ó, contagem, 451 linhas, certo? Então, vamos aplicar o primeiro filtro. O primeiro filtro é o do preço sobre lucro. Conforme o Benjamin Graham, ele é um dos maiores expoentes do valuation, ele fala o seguinte: você tem que escolher, filtrar por condição, você tem que escolher alguma empresa que possua o preço sobre lucro menor do que 15. Menor do que 15. Porém, se a gente fizer isso, alguns problemas aparecem. Qual que seriam os problemas que aparecem? Você vai ver aqui que aparecem itens negativos, certo? E como que faz isso aqui no Google Sheets? Você clica aqui e ao invés de escolher o filtro menor que, você coloca está entre. Então, está entre 0 e 15. Agora sim, não tem nenhum negativo, tem zerado, mas negativo não tem. Então, quando nós clicamos aqui, quando nós olhamos aqui embaixo, temos 247 linhas de 451. Só aí você já viu que diminuiu quase que metade, né? Então, já fez um corte grande. Qual que é o próximo passo? Olha, preço sobre valor patrimonial. Preço sobre valor patrimonial, eu não quero uma empresa que possua um P sobre VP maior do que, vamos colocar aqui maior do que 2, tá bom? Filtro por condição. O filtro é menor que, vou colocar aqui menor do que 2. Já caiu para 188, certo? Menor do que 2. O próximo passo, eu vou escolher aqui, nós somos pessoas que amam dividendos, certo? E aqui a gente quer uma empresa que esteja assim barata, mas que possua uma capacidade de geração de dividendos. Então vamos escolher aqui, filtrar por condição, empresas que possuam um dividend yield maior do que 5%, beleza? Aliás, vamos colocar aqui maior do que 6%, que é aquele tanto lá do livro do Como Fazer Fortuna com Ações, certo? 6%, ok. Então, a gente já caiu aqui agora, aplicando o filtro maior do que 6% para 74 empresas. 74 empresas. Então, você vê que nós estamos aplicando um funil que cada vez está ficando com menos empresa e cada vez estamos
melhorando a nossa relação de empresas. Qual que seria o próximo? Margem líquida, tá? Margem líquida. Olha, uma coisa muito ruim é quando você investe numa empresa que possui uma margem apertada, que qualquer coisinha já faz o lucro cair drasticamente ou ficar até no prejuízo. Então, o que nós vamos escolher? Uma empresa que possua margem líquida maior do que 10%. Então, filtrar por condição maior que 10%. Ó, já caiu para 44 empresas, certo? Dando continuidade, o próximo item que eu vou escolher é um item mais de qualidade do ativo, de rentabilidade, o ROI, o Return on Equity, que é o retorno que tem sobre o capital, sobre o patrimônio líquido que tem investido lá na empresa. Então vamos colocar aqui uma empresa que possui um ROI maior do que 10%. Caiu para 41 empresas. Certo? E o próximo passo, pessoal, é o seguinte. Não adianta investir em empresa que tem umas liquidez muito baixa. Se a liquidez da empresa for baixa, é possível que você compre ela e não consiga vender, ou que alguém com forte volume de venda ou de compra faça uma bagunça nas cotações que faça com que a volatilidade exploda e o preço fique totalmente fora do controle. Então, o que nós vamos escolher? Liquidez. Eu vou colocar aqui o seguinte, a liquidez ela precisa ser maior do que 1 milhão. Filtrar por condição, vou colocar aqui maior que 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 1 milhão. Então, ó, já caiu para 24 empresas de 451, hein? O próximo passo que eu vou colocar é o seguinte, olha, crescimento. Crescimento nos últimos 5 anos. Eu quero uma empresa que cresceu nos últimos 5 anos pelo menos 10%, certo? A empresa tem que estar em crescimento. Então, eu vou colocar aqui, é maior ou igual a 10%. E ok. Ó, já caiu para 13 linhas. Certo? Outra coisa que eu quero, aqui eu não quero uma empresa muito endividada, então eu vou escolher aqui nessa linha dívida bruta sobre patrimônio líquido, eu vou colocar que ela seja, a dívida não pode ser, dívida bruta sobre patrimônio líquido não pode ser maior do que 1, então eu vou colocar aqui filtro por condição é menor que 1, beleza? Continuamos aqui com 13 linhas, certo? Então, pessoal, vamos aqui agora fazer uma revisão de tudo que foi selecionado. O primeiro filtro que nós colocamos foi do preço sobre lucro, depois foi o preço sobre lucro maior do que 0, menor do que 15, depois o PVP, depois o Dividend Yield, ele tinha que ser maior do que 6%, em seguida a margem líquida maior do que 10%, em seguida, o ROI maior do que 10%, liquidez média nos últimos 2 meses maior do que 1 milhão. Depois, crescimento nos últimos 5 anos maior do que 10%, crescimento da receita nos últimos 5 anos maior do que 10% e dívida bruta sobre patrimônio líquido menor do que 1. Show. Então vamos aqui analisar essas empresas e você note que tem algumas empresas que elas estão repetidas, porque aparece tanto a preferencial quanto a ordinária. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui tirar a empresa, eu vou tirar as preferenciais, tá? Então aqui eu vou colocar ocultar linha, GGBR tem 3 e 4, vou ocultar a 4, ocultar linha. Então, dando continuidade aqui, Itaúsa. Itaúsa tem 3 e 4. Vou aqui colocar ocultar linha, Goal, Semig, GGBR, Áurea, Home, Tasa e SLCE. Então, pessoal, essas foram as empresas selecionadas aqui no nosso filtro. Ao todo, ficaram 10 empresas, pessoal. 10 empresas. Dessas empresas aqui fazendo... Vou até dar um zoom aqui. Ficaram essas 10 empresas. Olha, dessas empresas aqui, quais são empresas que me agradam, tá? Me agrada aqui Ferbasa, me agrada. Taurus, me agrada. Eu acho que essa empresa aqui, ela é promissora, mesmo com o Brasil tendo dado uma complicada para a questão do armamento lá no exterior.
ela é muito promissora. Petrobras, eu acho que Petrobras, mesmo com todos os problemas que tem de questão de governança, vai continuar muito boa. E Gerdau acho que vai continuar boa. E a Cemig, que aqui no último vídeo do Rumo ao Bilhão do Primo Rico, ele comprou Cemig, tá? Então, na visão dele, é uma boa empresa. Então, todas essas empresas aqui são as 10 melhores empresas quando a gente aplica essa série de filtros de qualidade, de dividendo, de endividamento e de liquidez. Mas aí eu te pergunto, vale ou não vale a inscrição? Vale ou não vale o like? Então deixa aí nos comentários se você investe em alguma dessas 10 empresas e se inscreva. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.